A dúvida gera incredulidade. Olha só, aquilo que eu falei, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que se receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O que o medo faz? O medo divide a minha mente. O medo divide a minha mente. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele está lá com os discípulos. Então ele fala assim, olha, antes ele fala assim, o que diz o filho dos homens? E aí os discípulos, uns dizem que é Jeremias, uns dizem que é Elias, um diz que é João Batista, e vocês? Aí Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, Pedro, não foi a carne e sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. Eu sou o Cristo, mas olha, eu vou ser morto. Eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue na mão dos principais, eles vão me açoitar, e Pedrão chega a Jesus, fala, Jesus, não fala assim. E aí Jesus diz assim, olha, Pedro, arreda Satanás, porque tu não pensa nas coisas do alto, nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas do mundo. Você só está pensando coisa negativa, você não tem uma visão, na verdade, como é que é. A sua mente está dividida, Pedro. O que Jesus repreendeu, amado, foi a maneira de pensar de Pedro. Tu não cogita das coisas de Deus, mas tu cogita das coisas, tu não está cogitando do futuro, tu está cogitando das coisas presentes, dos problemas, da dificuldade. Você sabia, amado, quando você tira os olhos de Deus, como Pedro, andando sobre as águas, Jesus, eles apavorados, cheios de medo, é um fantasma, e desesperado, Jesus falou, não, sou eu. E aí Pedro diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí contigo. E Jesus diz, não venha. E aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro fixava os olhos em Jesus, Pedro olhava para Jesus e Pedro caminhava. E a Bíblia diz assim, mas de repente, ele começou a olhar para as ondas e para o vento. E quando ele tira os olhos de Jesus, olha para a onda, olha para o vento, afundou. Quando nós tiramos os olhos de Cristo Jesus, quando nós tiramos os olhos daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo, do perdão, do amor de Cristo, quando você tira os olhos do amor de Deus, o medo entra. E quando o medo entrou no coração de Pedro, ele afunda. Quando os discípulos estão lá, cheios de medo, temor, desesperados, Jesus diz, não sou eu. Então, mas eu preciso tomar cuidado, sabe por quê? Porque quando a minha mente divide, o medo entra. E infelizmente, há muitas pessoas aqui que a companhia não cresce por causa do medo. Há muitas pessoas aqui que não fazem as coisas acontecer por causa do medo. Tem muitas pessoas que vivem mal no casamento por causa do medo. Tem muitas pessoas que não têm saúde por causa do medo. Porque o medo gera incredulidade. O medo limita, o medo prende, aprisiona. Sabe, amado, eu tenho que tomar cuidado, sabe por quê? Eu tenho que discernir aonde esse espírito de medo tem entrado. Tem muitas pessoas que não são usadas por Deus por causa do medo. Não se deixa usar pelo Senhor. Deus dá uma palavra, Deus manda ir na casa de alguém. Mas como é que eu vou lá orar por essa pessoa? Sabe por quê? Porque eu não acredito no amor de Deus. Se eu acredito no amor de Deus, querido, o pecado não entra. Se Adão e Eva acreditassem no amor de Deus, falaram, não, Deus nos ama, vamos lá. Mas só que, com certeza, mas do diabo estava ali bombardeando a mente deles. Porque ele não é bobo. Ele quer trazer, o medo é um espírito. E eu preciso tomar cuidado com isso.